recado antes da gente começar é que no dia 15 de julho agora vai começar um processo de descoberta sobre toda a ciência bíblica, né? Ou seja, Rodrigo Silva ele preparou uma série de aulas que são gratuitas para você se aprofundar mais na Bíblia, né? Você vai se aprofundar em vários conceitos, na história bíblica, você vai ter vários aprendizados, acessar conteúdos que são muito profundos, de uma forma linear, para que você possa aprender e se transformar. Tem um link aqui na descrição para você acessar essas aulas que começam agora no dia 15 de julho com o meu grande amigo Rodrigo Silva. Então clica aqui no link, nome e e-mail para você assistir. Um recado antes da gente começar é que no dia 15 de julho agora vai começar um processo de descoberta sobre toda a ciência bíblica, né? Ou seja, Rodrigo Silva ele preparou uma série de aulas que são gratuitas para você se aprofundar mais na Bíblia, né? Você vai se aprofundar em vários conceitos, na história bíblica, você vai ter vários aprendizados, acessar conteúdos que são muito profundos, de uma forma linear, para que você possa aprender e se transformar. Tem um link aqui na descrição para você acessar essas aulas que começam agora no dia 15 de julho com o meu grande amigo Rodrigo Silva. Então clica aqui no link, nome e e-mail para você assistir. Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Grupo Primo. No programa de hoje a gente vai falar sobre a história da multiplicação dos pães. A gente vai falar sobre multiplicação, sobre abundância, prosperidade e muitas outras chaves. E essa passagem está presente nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Então tem alguns livrinhos aí que talvez você tenha ouvido falar, que se você não for muito habituado, né, com esse assunto, tem o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 contam sobre isso. O que a gente pode aprender com o milagre da multiplicação na Bíblia? O que a gente pode aprender com isso que a gente pode aplicar na nossa vida, no relacionamento, nos negócios, em tudo? A gente vai falar sobre isso hoje. E para refletir sobre esse assunto, hoje eu trouxe o Jackson Marques, que é um pregador comprometido a levar a mensagem do evangelho para as nações, casado com a Keila, além de papai do Joseph. Seja muito bem-vindo, Jackson. Ô primo, prazer estar aqui com vocês, cara, que honra, obrigadão mesmo. Mano, primeiro eu preciso começar falando o seguinte, você é nesse exato momento, nesse momento agora, porque a gente vai variando, nesse momento você deve ser uma das 3 pessoas que eu mais acho incrível assistir conteúdo. Que isso, mano. É diferente, é diferente. Uau, obrigado. Eu passei do deslumbre de você ficar vendo uma live e falar, nossa, uma live... Eu não entro mais nada. Mas quando eu vejo você tá no aeroporto ali, uma live, uma luz ruim, um áudio ruim, falando 300 pessoas em um horário nada a ver, eu falei, eu vou ver esse cara. E eu tô lá escovando o dente, assim, ó, vendo você falando. Animal. Porque realmente eu acho que o jeito seu de falar e os seus insights, eles são diferentes, cara. Eles são diferentes. Eu tenho, talvez nos últimos 3 anos, estudado muito sobre o assunto. E quando eu te vejo, eu vejo uma parada diferente em você, cara. Então, eu espero que esse momento seja um momento que possa abençoar muito a sua vida, que você possa multiplicar, crescer, que seja um ponto de inflexão na sua vida e que, cara, daqui você possa chegar em muitos lugares que você não chegou, podcasts que você não chegou, pessoas que ainda não te enxergaram, porque, olha, você é muito bom, cara. Você é muito bom, muito abençoado. E vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E antes de eu ler aqui essa passagem, que é pequena, tem algum motivo? Porque é você que escolheu esse tema. Foi. Tem algum motivo para você ter escolhido esse tema? Por que ele é importante para você? Então, primeiro é o cuidado de Jesus com a multidão. Talvez uma das coisas que mais me chama a atenção é que toda vez que Jesus te chama para sair, ele paga a conta. Porque ele é muito responsável. Ele nunca te leva para um lugar sem criar alguns meios para te sustentar. Então eu vejo isso como a questão do cuidado. E também vejo a questão da paternidade, né? Porque, Nigro, quando Jesus veio à Terra, ele não veio restaurar a paternidade, ele veio restaurar a filiação. Porque Deus nunca deixou de ser pai, foi nós que deixamos de ser filhos. Então em Adão nós éramos filhos, deixamos de ser filho para se tornar criatura. Em Jesus deixamos de ser criatura para voltarmos a ser filhos. Então Jesus veio fazer essa conexão. E ele, como filho, está ensinando como tratar os filhos. Então quando Jesus leva os discípulos e a multidão para o deserto, é um nível de cuidado. Vocês estão em um lugar onde não existe condições financeiras, onde não existe provisão humana, mas vocês vão ver qual é a provisão divina.
Então eu acho assim, é um milagre onde não tem mecanismo humano, não tem uma engrenagem humana, mas é onde tem a operação e a manifestação. Acho isso fantástico. E você acha que dessa história a gente pode tirar aprendizados de fato que servem para todas as áreas da vida? Claro. Ou seja, desde melhorar a sua relação, até conexão com Deus, até eventualmente multiplicação material, dinheiro. Você acha que dá para usar isso para tudo? Claro, claro. Porque é um mapa, né? A Bíblia, ela é um mar. Ela te joga para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, ele só tem 5 pães. 5 pães já tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É claro que se você fizer a matemática, muita gente vai ficar sem comer. Mas engraçado, o muito sem Deus acaba faltando e o pouco com Deus acaba sobrando. Naquele dia, 2 peixes virou peixaria e 5 pães viraram padaria. Ou seja, ele conseguiu pegar aqueles pães e conseguiu multiplicar mesmo sendo pouco. É a graça de Jesus conseguir pegar o pouco e fazer muito. Por quê? Tem uma passagem de Pedro, quando ele saiu para pescar, e não teve sucesso. Porque você só pode falar com propriedade aquilo que você vivenciou com profundidade. Não tem como você curar feridas profundas se você não sabe lidar nem com ferimentos rasos. Então Pedro teve um fracasso na noite anterior, mas não sabia que ia ter o maior sucesso na manhã seguinte. Então a noite anterior pode não ter nada a ver com a manhã seguinte, né? Às vezes a pessoa quer desistir hoje, mas não sabe o que está esperando ele amanhã. Porque é melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. E aí, na manhã seguinte, o Pedro, Jesus entra no barco e fala para eles, vamos lá, voltou para o mesmo lugar da frustração e tiveram uma pesca maravilhosa. Qual é a lição que eu aprendo? Que Jesus pegou o barco do Pedro vazio e devolveu cheio. Cara, que sacanagem. Você falando, parece que você tá cantando uma música. Ó, eu vou ler a história e aí a gente começa a refletir sobre ela e, cara, quero aprender muito hoje com você aqui. Tá combinado? Certo. Eu vou ler então Mateus 13, 21, tá? Mateus 13, 21 não. Eu vou ler Mateus 14, 13, 21. Vamos lá. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Tá? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, em resumo, Jesus foi para um local deserto, pessoas foram junto, não tinha comida, uma dessas pessoas tinha 5 pães e 2 peixes, deram na mão de Jesus, Jesus multiplicou, todo mundo comeu e depois os discípulos também comeram. Né? Um Ultra Blaster resumo. Como que pode uma história tão simples como essa ser tão edificante, trazer tantos aprendizados? Né? O que você tira dessa história aqui, Jackson? Primeiro é Jesus entrando no barco, os discípulos, e falando, vamos para o outro lado. Quer dizer, o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção era de Jesus. Nossa, cara. Porque ele não quer te dar velocidade, ele quer te dar direção. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para fazer volante. É Deus dizendo, Noé, quem constrói é você, mas quem dirige? Caramba, cara. Porque se Deus te dirigir, você não se acha, você se encontra. Se encontrar é melhor do que se achar. Quem se acha já está perdido. Então ele entra no barco e vai para o outro lado. Então detalhe, a multidão fica lá fora. É uma outra multidão. Porque, negro, nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. A multidão ficou fora. Quando chegou do outro lado, aí a Bíblia diz, uma multidão estava esperando ele. Aí ele desce do barco, aí a Bíblia diz, você leu aí, havia muitos enfermos, Jesus curou a todos, isso é muito rico. Porque as pessoas acham que a igreja é um hospital, e não é. Qual o problema do hospital? Que a pessoa só fica lá até receber alta. Recebeu alta, ele vai embora e nunca mais quer voltar.
Então, não é um lugar para você frequentar, mas é um lugar para você pertencer. De fato, Jesus não é um remédio, ele é a cura. Que havia vários doentes, vários tipos de enfermidade, ele curou a todos sem fazer exame. Ele pode curar você de qualquer coisa, depressão, ele é a cura. Passando desse ponto, o que a Bíblia diz? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, o dia já declina, o tempo está passando, e a fome do povo aumentou, e eles não têm o que comer. Manda eles embora comprar comida. É a sua área essa. Eles tinham dinheiro. Só que, se eles fossem comprar comida, eles iam perder o poder do milagre. Jesus não mexeu na economia deles. Essa é a parte que você guarda. E deixa que a que vocês têm, libera como semente, e eu vou multiplicar o que vocês estão liberando. Deus só pode colocar a mão quando você tirar a sua. O poder da entrega, só entrega e confia. Quando eles pegaram os pães e entregaram na mão de Jesus, Jesus conduziu de uma maneira extraordinária, a ponto que você leu, todos comeram, fora mulheres e crianças. E aqui uma coisa linda, é que quando fala mulheres e crianças, mulheres não eram contadas, e nem crianças. Então o que Deus pode fazer na sua vida é tão extraordinário que até quem está excluído pode sentar na mesa e pode desfrutar. Todos comeram. Então Jesus pega os pães, a Bíblia diz que ele mandou todo mundo a sentar, eles estavam no deserto. Mas peraí, deserto não tem grama, eles sentaram em grama. Só existe grama onde tem ovelha, só tem ovelha onde tem grama. Jesus é o pastor, porque ele está conduzindo o povo a um deserto, porque ele já esteve lá. Lembra de um dia que você Você falou alguma coisa sobre o que eu tinha falado sobre o deserto, lembra? Eu estou tentando lembrar que agora o Espírito levou Jesus ao deserto. Certo. E Satanás levou Jesus ao monte. Uhum. Nem todo deserto é o diabo que te leva. E nem todo monte é Deus que te conduz. Então Jesus estava levando os discípulos ao deserto porque ele já esteve lá. Aí foi nesse deserto, que é onde eles não tinham recursos, nesse deserto, onde eles não tinham condições de resolver aquele problema, foi onde Jesus falou: não, deixa comigo que eu resolvo. Então, a fome foi um meio deles entenderem que está na hora de Jesus entrar em ação. Porque a necessidade de alguém pode ser suprida em Jesus. Entende? Então, assim, é muito fantástico, porque era só 5 pães. Era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí ele vai e fala, todo mundo se assenta. O Evangelho de Marcos diz que ele contou em grupos de 50, em grupos de 100. O que eu aprendo? Ele não faz milagre na bagunça. Caramba. Primeiro ele vai te organizar. Porque se ele não te organizar, qualquer milagre vira uma bagunça. Então tem coisa que Deus ainda não deu, porque tem coisa que ainda não organizei. Alguma área da minha vida precisa estar ajustada para eu receber aquilo que ele quer me dar. Entende? Porque eu acho lindo que primeiro Deus prepara a vaga para você e depois ele prepara você para a vaga. Às vezes a vaga está pronta, mas você ainda não se preparou. E é trágico quando você chega num lugar sem preparação, né? Porque a preparação, ela vem antes da apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. Entende? Então, quanto mais você se prepara, melhor você se apresenta. O time, quando é campeão, todo mundo fica, olha, levantou o troféu. Mas e o tempo de preparação? Porque a preparação, ela é a chave do sucesso. Ninguém chega a lugares altos desprezando lugares baixos. Então, quanto mais você se prepara, melhor você se apresenta. Cara, se você quer me dar uma pausa pra falar, não precisa não, tá? Não, você tem que falar. Você tá de sacanagem? Vou falar o quê, cara? Eu só quero te ouvir, cara. É incrível. Cara, muito interessante o que você falou, né? Isso, né? E o que é o isso? Tudo que você falou, né? Mas você acabou de falar uma coisa que acho que pegou pra mim, cara. Você falou que a forma que Deus utilizou pra poder falar com eles no deserto, pra poder entrar, foi a fome. Uhum. E às vezes a necessidade. E às vezes a gente olha pra isso como se fosse o diabo, de fato, né? Pô, que cagada, ou eu fiz alguma besteira e etc. Mas na verdade não, é uma forma que Deus está utilizando pra poder entrar no seu coração, pra poder fazer um milagre pra você. E olho pra minha vida e, cara, eu tô passando por uma coisa agora em específica que eu tô pensando agora, que talvez seja de fato algo que não me parece bom, mas no final das contas é a forma de Deus entrar mais no meu coração, de Deus ele chegar aqui, cara. Pô, muito mais do que você falou. Acredito. Agora, fala um pouquinho mais sobre... Você falou sobre eles terem dinheiro para poderem comprar, mas Deus não ter mexido nesse dinheiro. Não mexeu. E ele ter mexido, na verdade, nos pães, nos peixes que você chamou de excesso, ou que estava sobrando, ou alguma coisa do tipo. Me fala um pouquinho mais sobre isso, cara.
Então, Jesus poderia falar o seguinte: então vocês vão, pegam o dinheiro que vocês têm, vão lá e compram os pães. Perfeito. E vocês voltam e continuam me ouvindo. Jesus, não. Eu quero trabalhar na sua economia. Vocês ficam. Essa parte é a parte que você não mexe. É a parte que você guarda. Não é reter, é guardar. E a outra parte é a parte que vocês precisam investir. Quando a gente olha para a nossa vida, como que você transportaria isso para a nossa vida hoje? Sei lá, olha, sei lá, para o meu dinheiro, meu patrimônio, minha vida, meus recursos. Como você pode pegar minha vida e enquadrar nisso? Ou seja, isso daqui, cara, isso daqui é para eu guardar, para eu multiplicar aqui. O resto, essa outra parte aqui é para eu dar na mão de Deus para multiplicar. Como que você poderia aplicar isso na vida, eventualmente? Então, se eu tenho um pote e consumo todo ele, porque Deus sempre trabalhou com reserva. Você não pode ir para um próximo nível sem reserva. Por exemplo, quando Jesus nasceu, os magos trouxeram ouro para Jesus. Um bebê que tinha ouro. Não foi Jesus que foi até o ouro veio até ele. E aí, por que o ouro veio até Jesus? Porque depois o anjo falou, pega o menino e leva para o Egito. Se ele entra no Egito sem nenhuma riqueza, se ele entra no Egito sem nenhum patrimônio, ele ia se tornar escravo. E lá ia ser escravo. Então ele entra no Egito com uma verba, com uma reserva para a qual todas as pessoas que soubessem, entrou alguém no Egito, mas não é escravo, tem ouro. Então, às vezes, a reserva de hoje é para você não se tornar escravo de amanhã. Cara, você sabe que aconteceu um negócio muito louco lá em casa, né? Eu e Maíra, né, a gente tem um caseiro que não olha a internet. Essa é a minha esposa, Maíra. Acabei de mandar uma mensagem para ela, eu falei assim, amor, você precisa subir. Você precisa subir, não tem como. Esse é o Jackson, amor. Tudo bem? Prazer. Prazer, meu. Tudo bem? Como é que você tá? Ela também é muito fã. Oh, muito obrigado, fã. obrigado. A Maíra tem um escritório aqui também e eu falei, amor, não tem como. Uau. É o seguinte... A gente adora seus conteúdos. a gente adora, né, amor? A gente fica à noite, antes de dormir na cama, Uau. assistindo. E Que aí, isso, aí o gente. Thiago fala, como é que ele teve essa sacada? De onde que ele tirou essa ideia? Como que ele chegou nessa conclusão? É porque eu acho que o seu jeito de pensar é o jeito que me inspira, sabe? Eu olho e falo, nossa, que legal. Mas aí, só pra não perder o gancho aqui, amor, ele tava falando uma coisa muito interessante, que na passagem da multiplicação dos pães, tem uma hora que Jesus, ele não deixa as pessoas irem comprar as coisas na cidade, por exemplo. Ele diz assim, deixa eu multiplicar isso que vocês têm. E aí, o que ele estava falando é que Deus, ele é tão Deus que tem coisa que não é para você mexer no seu. Uau. Não mexe no seu. Uau. Que eu vou multiplicar isso aqui, mas aqui não mexe, não precisa mexer. E aí, olhando para isso, estava lembrando do nosso caseiro, do Alberto. Sim. Porque ele estava trazendo para nossa realidade o seguinte, às vezes você tem um pote e você não pode consumir tudo que está no pote. Porque se você consome tudo que está no pote, você vai perder suas reservas. E às vezes essa reserva que você recebeu hoje é a provisão de algo que vai acontecer amanhã, não é? E aí ele estava contando que no caso de Jesus ele recebeu ouro quando ele nasceu, para que quando ele entrasse no Egito ele não entrasse como escravo. Ou seja, ele recebeu ouro antes. Sim. E aí o que aconteceu lá em casa? O nosso caseiro, a gente teve uma revelação, Deus falou com a gente e disse assim, ó, transfere 50 mil pro caseiro. Pro caseiro, que tem um salário de quanto, amor? Não, um salário de caseiro. Um salário de caseiro. A gente não foi... vamos abrir o salário do rapaz aqui, mas é um salário de caseiro. A gente falou assim... Salário bom. Sério? É isso mesmo? Porque é um valor bem alto perto do salário ali, né? A gente falou, então tá bom. Transferiram pra ele. Pá! Imediatamente. Passou um tempo, não muito. Ele bateu o carro dele. Bateu o carro do... Foi do tio? Do cunhado. Bateu o carro do cunhado. Bateu os dois carros. Peguei. Aí a gente chegou e falou, olha só, Peguei. então era por isso, né? Aí ele chegou e falou, vocês podem me emprestar um dinheiro? A gente olhou e falou, como? Mas por quê? Ele falou, não, porque eu precisava do dinheiro emprestado para pagar isso. Ele falou, mas você não tá entendendo, cara? Aquele dinheiro que a gente transferiu foi Deus te dando provisão antes de acontecer o problema. Meu Deus, já sabia. Aí sabe o que aconteceu? Ele gastou. Ele gastou esse dinheiro na reserva. Então, às vezes, Deus faz a parte dele e a gente não faz a nossa. Uau. Não é? Cara, olha isso, cara. Uau. Que bizarro, né? Então, se o pessoal tivesse ido até a cidade nesse momento gastar o dinheiro deles, eles teriam gastado o dinheiro deles e fazendo algo que a mente racional deles está mandando eles fazer, eles perderiam o milagre sobrenatural de Deus na vida deles. E outra, eles não iam mais ouvir Jesus, porque enquanto eles estavam lá comprando pães, Jesus já ia seguir viagem. Então, era um polo. Eu não quero que vocês mexam na economia de vocês.
Mas eu quero que vocês estejam um coração voluntário para entregar o que vocês têm agora, que é o poder da entrega. Porque o que sai da sua mão nunca é maior do que o que sai da mão dele. Caramba. Só que aqueles pães não eram pães, aqueles pães eram sementes. E tem uma questão também que você falou, né? Deles ficarem ali e não ir porque eles precisavam receber de Deus. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem, eu pelo menos tenho muita dificuldade nisso, né, amor? É de receber. A gente não sabe receber, né? Uau. E eu tive uma vez uma revelação de Deus, né? Que Jesus sabia receber. Sabe aquela passagem que ela lava os pés dele com perfume? E aí, obviamente, tem aquele momento onde os apóstolos falam, nossa, mas ela tá lavando com perfume caro. Ele fala, deixa. Aí eu me toquei, eu falei, nossa, se Jesus sabia receber e falou, deixa ela gastar tudo que ela tinha com uma coisa que não precisava, porque de fato Jesus não precisava daquilo. Verdade. Mas ele sabia receber. E aí, quando você diz que as pessoas não precisavam sair dali, é porque elas também precisavam aprender a receber, que é uma Uau. grande dificuldade nossa, né? Receber. Eu tenho muita dificuldade de receber. Eu acredito que isso seja um bloqueio. É bloqueio, com certeza. Com certeza. Porque assim, tem coisas que nós recebemos que não merecemos. Mas Deus sabe que é necessário. Entende? Porque o que você falou, tem coisas que a gente recebe hoje que nem é pra hoje. É pra amanhã. Porque Deus nunca traz nada pra perto de você que não tem um propósito. Toda exposição de Deus tem um propósito. Nós estamos falando da multiplicação, né? A gente acha que a primeira multiplicação começou em Jesus, que a questão do pão, mas o pão de fato começou no deserto. Quando Deus tirou o povo no deserto. Foi o Pai dando pão para o povo no deserto. Agora vem Jesus, o Filho, também dando pão para o povo no deserto. Porque tanto o Pai quanto o Filho têm um coração voluntário. Entende? Prosperidade não é o que eu recebo. Prosperidade é o que eu derramo na vida das pessoas. Quanto mais você dá, mais você tem. A palavra dar tem 3 letras. D de dom, A de adquirir e R de riquezas. Jesus diz que é dando que se recebe. Melhor coisa é dar do que receber. Que coisa? Eles pegaram 5 pães, entregaram na mão de Jesus. Porque se você não sabe trabalhar com pouco, coloca na mão de quem sabe. Trabalhar com pouco, isso é bem interessante também, né? Para você que é de multiplicar, você aprende muito essa coisa, sabe lidar muito e ensina muito a trabalhar com pouco. Nos investimentos é isso, às vezes você faz um grande milagre com pouco, mas isso é um dom, não é todo mundo que sabe trabalhar com pouco. Às vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas vai ser ganhar mais dinheiro. Só que não, né? Porque às vezes você vai ganhar mais dinheiro e vai continuar com problemas que ainda vão se tornar maiores. Porque a Bíblia diz, né, que você precisa ser fiel no pouco, né? Sobre o muito. Então assim, cara, a gente às vezes acha que o problema é ganhar mais, mas o problema é que a gente não consegue nem administrar um pouco. Então a gente não vai conseguir de fato crescer. E o problema não tá no que a gente não tem, tá no que a gente já tem e não consegue cuidar. Não é? Uau. Amor, eu vou te falar, eu tô passando uma experiência hoje aqui que eu não quero falar, sabia? Eu só quero ouvir. Ah, sim. Não, sem sacanagem. Fala mais, cara. Pode falar. É porque a gente tá tendo a oportunidade que bom, de ter cara. ao vivo ali nosso momento Uau, que top. antes de dormir. Cara. Não, uma coisa assim que eu acho muito interessante é que aqueles pães não eram pães, eram sementes. Por que eram semente? Porque a colheita só vem quando a semente vai. Porque a colheita só vem quando a semente vai. Porque o segredo não é ter muitas sementes. O segredo é dar destino para elas. Entende? Jesus pegou 5 pães, aqueles pães não eram sementes. Engraçado. Dentro de uma maçã pode ter 8 sementes, mas dentro de uma semente existem milhares de maçãs. Sim. As pessoas valorizam mais o fruto, mas o segredo não está no fruto, está na semente. Porque o que devolve não é o fruto, o que devolve é a semente. Só que toda vez, quem nunca comeu uma maçã que mordeu a semente, ela não é amarga? Porque o amargo é só o cérebro te informando que você está comendo coisa que não deveria comer. Olha. A semente é uma reserva. Quando você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Olha. Caramba. Porque a semente não é redonda? É o símbolo da eternidade. Não tem início nem fim. Toda vez que você abre uma maçã, tem uma semente. Você abre uma laranja, tem uma semente. Você abre uma pera, tem uma semente. Por quê? É Deus te dando oportunidade para você plantar de novo. O problema é que quem não sabe cuidar de semente não está pronto para administrar florestas. Ele fala tanta coisa que a cabeça da gente faz assim, né? Não é por isso que ele dá um tempo depois. Nossa, é sensacional. Cara, você sabe Quantos que... pães eram? Eram 5. Quantos pães eram? Sim. Não era 5. Era 6. 6? Por quê? Porque Jesus é o pão da vida. Uau. Porque ele sempre está na sua colheita. Toda colheita que você receber, Jesus está nela. Amém. Porque
A semente tem a ver com o seu coração. Quanto mais você entrega, toda vez que você abre a mão, toda vez que você planta, você não tem que abrir a mão? Não tem como plantar de mão fechada. Total. Então, quando você abre a mão para semear, você tem um direito legal de abrir a mão para colher. Quando você abre a mão para semear. Você tem um direito legal de abrir a mão para colher. E também não dá para colher de mão fechada. Não também. tem como? Por isso que a pessoa que... É isso aí. Olha só, pessoa que não tem como. Essa pessoa, por isso que é tão mesquinho, cara, que ela quer não perder o pouco que ela conquistou, que ela acaba nem conseguindo receber mais porque não dá para pegar. É isso aí. A mão tá fechada. E nem colhe, né? A semente é uma chave que destrava as colheitas retidas. E não tem coisa mais gostosa, né, do que você semear na vida de alguém. Incrível, a gente sente um quentinho no coração diferente, Sim, né? sim, Algumas sim. pessoas falam pra gente, às vezes, né? Vocês são muito bons, vocês ajudam as pessoas. Falam, não, mas tem um interesse aí por trás disso. Porque não tem nada mais gostoso, o interesse do sentir mesmo, o prazer de ajudar, o sorriso nos olhos, o brilho no olhar. Verdade. É muito gostoso, você recebe imediatamente de volta. A gente tá na África agora, e aí, poxa, a gente levou, entre várias outras coisas, a gente levou um suquinho para umas crianças que tinham lá. Aí as crianças tiraram o canudo e falaram, o que a gente faz com isso? Não sabe o que fazer. Meu Deus. Não sabe o que fazer. É outra realidade. Aí tem que ensinar a botar o canudo, beber. Aí uma menininha, ela chegou, abraçou assim e falou, te amo, hoje é o melhor dia da minha vida. Aí você fala, isso daqui, a gente tá sendo bom pra ela? Ela que tá sendo bom pra gente. Verdade. Porque isso daqui não é impagável, né? Tem coisas que a vida proporciona que são únicas. São impagáveis. Quando você planta uma semente, o que você faz? A primeira coisa que você faz quando você planta a semente? Rega. Eu achava também que era regar, mas você cava um buraco. É isso que eu falo, cava o buraco e bota a terra Joga em a semente cima, lá né? dentro. Eu não entendi nada sobre semente até o dia que eu li a história de José. Os irmãos dele arrumaram uma cisterna. Arrumaram uma cova. Pegaram José e jogaram lá dentro. Que interessante. Então toda vez que alguém armar uma cova pra você, fala pra ele, me joga hoje. Olha. Porque pra eles é o seu velório, mas pra Deus é a sua semeadura. Nossa, que forte. Eles isso. estão te plantando sem saber. Que forte. E de fato, né, quando a gente volta dos buracos, a gente volta muito mais forte, né? Mais forte. Faz muito sentido. Porque Deus não vai tirar as covas do cisterno do seu caminho, mas vai te dar graça pra você sobreviver lá dentro. Deixa eu te perguntar uma coisa, como que funciona quando você tá lendo? Como vem, o que veio de mais forte pra você, assim, de tudo que você já leu, de que já te veio, assim, que Deus falou com você? O que foi de mais forte? Como é? Você tava lendo e de repente, me explica, porque eu fico curiosa. O que vem mais forte, você fala assim, concernente a algum texto da Bíblia? Tipo assim, nossa, essa revelação foi, uau, incrível e foi a mais impactante pra mim. Uma lembrança que você tem, assim. Agora eu me emocionei. Então, pra mim, a mais forte é quando Jesus ressuscita. Porque eles colocaram uma pedra na entrada do sepulcro e colocaram os guardas. E então, os guardas impediram os discípulos de entrar, mas não puderam impedir Jesus de sair. E quando Jesus entrou no sepulcro, ele entrou com as feridas abertas, mas quando saiu de lá com as feridas fechadas. E o mais engraçado, que quando ele saiu, ele não levou as roupas que ele entrou. Porque nem tudo que serviu na estação passada vai servir na estação presente. Uau. Porque toda vez que Deus te muda de lugar, ele muda a roupagem. Porque roupa de morto não cabe em quem tá vivo. Uau. Por que ele deixou a roupa dentro do sepulcro? Porque tudo que é relacionado ao seu passado é para ficar sepultado. Forte, né? Muito forte. É muita coisa num lugar só, né? Cara, Jesus foi plantado uma semente, uma árvore. Tem gente querendo viver como árvore, mas não sabe viver como semente. Grandezas de pequenos começos. Ninguém nasce grande, né? Na verdade, quem nasceu grande foi Adão. É privilégio nascer grande? É, mas tem um problema, você pula etapas. E você não pode falar sobre desenvolvimento, porque você não sabe o que é crescer, já nasceu grande. Uau. Jesus é o contrário. Mesmo sendo Deus, veio como uma semente na manjedoura. Entende? Então, quando você sabe qual é o seu lugar, você nunca vai ter inveja dos lugares dos outros. Porque flechas não têm direção própria, né? Tem lugares que Deus leva outros que Ele não leva você. E tem lugar que Deus leva você que Ele não leva outros. Eu só preciso estar pronto para onde Ele quer me levar. Sabe o que é engraçado? Quando você coloca uma flecha no arco, antes da flecha ir para frente, o arqueiro Vai pra trás. puxa ela para trás. Por quê? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Então, quanto mais a vida te estica
As pessoas pensam, uai, você está retrocedendo. Não é retrocesso. É Deus te impulsionando. Meu Deus, ele é... Quando a gente assistia seus cortes, né, Thiago trabalha há muito tempo com podcast, então a gente escolhe as melhores falas pra gente cortar. Tem como? bagunça Tipo assim, você inteiro de corte. Meu Deus, eu tô chocada. Não, que eu acho que o mundo vai vê-lo. É muito relevante, mas acho que o mundo vai vê-lo a partir de hoje. E assim, vai ser estouro. Não tem como alguém não. Meu Deus do céu. Não, eu tô impactada. Pô. E quando foi a sua primeira revelação? Você lembra disso? Então, menina, é porque é o seguinte, desculpa chamar de... Não, pode chamar, adorei, inclusive. Por favor. Estamos numa crise de idade. É importante chamar de menino. Tem gente que sofre esse problema de comportamento e eu sempre digo que tem gente envelhecendo, mas não tá amadurecendo. Amadurecimento é aprender a viver leve em ambientes pesados. Nada mais me ofende. É isso aí. Mas assim, existe um pastor chamado Joaquim Cantagalli. Inclusive o nome do meu filho chama-se Joseph Joaquim. Então, assim, todo mundo carrega uma medida, sabe? Quando as mulheres vão fazer roupa, hoje as mulheres não fazem isso, mas as antigamente faziam, elas iam lá para a costureira fazer a roupa. A primeira coisa que a costureira pediu não era o tecido. Eram as medidas. Eram as medidas. Porque medidas antigas não cabem no seu presente. Por que tem gente vivendo sufocado? Porque tá querendo viver em medidas antigas. E a medida já mudou há muito tempo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com esse Deus Deus não trabalha com limite. Ele trabalha com medidas. Uau. Lá no Éden, Deus não colocou limite, foi medida. A medida é até aqui. Todas as vezes que você rompe a medida, você sofre as consequências. Então eu ouvia todo mundo pregar, nossa, muito bonito, olha, ele fala em grego, olha, esse fala bonito. Mas o dia que eu vi esse homem ler o texto que eu já tinha lido 749 mil vezes e tirar coisa de lá que eu nunca vi, eu falei, eu quero esse negócio aí, Deus. O que tem que fazer para ter essa parada? Eu quero esse negócio aí. Se é para buscar, vou buscar. Então eu comecei. Aí, engraçado, um testemunho pequeno, fui com um grupo de pregadores numa casa. Ficamos lá uma semana. E quando acabou, o dono da casa presenteou todo mundo com relógio, tênis, e não me deu nada. Eu falei, será porque eu sou negro? Pensei comigo. Não me deu nada. Deu camisa, mochila pros meninos, aí todo mundo foi embora. Só que eu tinha que ficar porque eu ia pregar à noite e ia embora no outro dia de manhã. Entrei pro quarto, fechei a porta e fiquei triste. Eu pensei, rapaz, não ganhei nada. Não me deram moral. Ele bateu na porta. Quando eu abri a porta, ele virou e falou pra mim assim, Deus acabou de falar comigo que você está questionando por que eu não te dei nada. Aí eu abaixei a cabeça. Você falou com essas palavras. Por que eles receberam isso, 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 eu não recebi nada? Vou embora sem nada? Aí ele virou e falou assim, ó, Deus permitiu entregar a eles coisas materiais, porque o que Deus vai te entregar é eterno. A partir de hoje eu mudo a sua mensagem. Eu tô tirando a escama dos seus olhos e você vai enxergar coisa no texto que eu não mostrei a muitas pessoas. Nossa. Depois daquele dia, na primeira noite que eu preguei, eu lembro até hoje, que eu preguei João 21, né? Que eu acho uma coisa fantástica. Lembra que nós estávamos falando de Lucas 5? Que os discípulos saíram para pescar durante a noite e aí não tiveram sucesso. E na manhã seguinte, Jesus apareceu no barco e falou para eles assim, ó, vamos voltar para o mar para pescar. Poxa, a gente acabou de vir de lá. Não tivemos peixe lá. Eu imagino Jesus, é claro, a primeira vez que vocês foram, eu não estava. Sim. Agora eu estou. Porque uma coisa é ir sem Jesus e outra coisa é ir com Jesus. O barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, mas o mar é dele, né? Então os discípulos sabiam onde estava a rede, sabiam onde estava o remo, mas eles sabem onde estão os peixes. Quando ele chegou em alto mar, ele falou, joga a rede. Que os discípulos tiveram aquele sucesso, pegaram aquele monte de peixe, aí aqui entra, Jesus vira para Pedro e fala, agora você vai ser pescador de homens e não de peixes. Só que quando Pedro entrou no ministério de Jesus, ele deixou um barco reserva. Jesus falou, não quero que você pesca peixe, eu quero que você pesca homem. Mas o dia que Jesus morreu, sabe o que Pedro fez? Voltou para a pesca. Voltou a pescar. Tinha um plano B. Tinha plano B. Que não deveria, Toda vez que você namora o plano B, porque você já abortou o A. Olha. Porque para Deus o A é o plano original. Quem tem plano A não pode confiar no B, ué. É isso. Porque se confia no B, porque o A é uma furada. Mas quando a Bíblia conta a história de Elias e Eliseu, que Elias foi chamar Eliseu, Eliseu tinha uma carroça de boi, ele matou os bois, pegou a carroça e colocou fogo nela. Eliseu, mas você não vai ter plano B? Não, só tem plano A. Que o plano A é o original. Entende? Então, quando você se entrega para Deus, irmão, olha, Deus ele não quer trabalhar com velocidade, eu falei isso, ele quer trabalhar com direcionamento.
Não precisa correr, cara. Você vai chegar. E cada Mano, um tem um tempo, né? Cada isso um é aí. muito diferente um do outro. Continuando aqui na multiplicação dos pães, que mais que você tira dessa história aqui, cara, de aprendizados? pra Uma gente? coisa maravilhosa chamada quebrantamento. Antes dele multiplicar, ele dividiu. Porque a matemática dele é diferente da nossa. Para nós termos muito, temos que multiplicar. Primeiro não, primeiro ele divide. Depois ele multiplica. Porque você não sabe o que ele está fazendo. Na verdade, você pode até não estar gostando do que ele está fazendo hoje, mas você precisa confiar no que ele vai fazer amanhã. Porque os pães estão na mão dele, então ele deu graça e partiu. Ele quebrou. Por quê? Vai ter etapas na sua vida que você só vai se sentir inteiro quando você permitir Ser quebrado. ser quebrado. Uau! Ah, mas quebrar dói. Ele fica anotando tudo pra não esquecer. Em Tá muitos quebrado, mas tá na mão dele. Em muitos momentos a gente perde muitas coisas que não, a gente não perde, né? É verdade. Porque quando você tá dividindo, dá essa impressão que você tá perdendo metade, né? Boa, boa. É, partiu, né? Mas na verdade você não tá eu perdendo. não consigo né? pronunciar. É Maíra ou Mayra? Maíra. Maíra. Ô, Maíra, e tem uma coisa interessante. Qual a diferença? É que todas as vezes que Jesus vai compartilhar o pão, ele quebra ele. Só que Jesus sabe quebrar nos lugares certos. Porque quando você divide, você quer a maior parte. Mas quando você compartilha, as partes são iguais. Todos comeram, gente. Então o que ele está dizendo? Vai ter processo na sua vida que você vai ter que passar por um quebrantamento. Se você quer desfrutar da doçura da multiplicação, você precisa passar pelo processo do quebrantamento. Ninguém que se tornou grande um dia nunca foi quebrado. Vai ter uma área da sua vida que Deus vai ter que quebrar ela para te refazer de novo. A minha esposa é assim, não teve ninguém que se quebrou mais que ela na vida, não. Eu imagino. É gigante hoje. Ah, é isso mesmo. Caramba. E às vezes a gente tem dificuldade, né, de lidar com os aquebrantamentos mesmo da vida. A gente fica lutando contra. Mas é como se a gente estivesse protelando o nosso crescimento, Uau. né, a nossa evolução. Quanto mais você demora para se render, mais você demora para alcançar o que Deus tem para você, Mas né? você percebe que ela também tem a parada? Que ela tem a engrenagem dos... Tem um molejo. Você pegou? Que eu vejo os vídeos dela e ela vai também, ela aqui, ela tem a façanha, rapaz. É isso aí. Uau, dá pra repetir essa, muito boa. Que processo você não entende quando entra, né, negro? Você só entende quando sai. O processo é um ventre da maturidade. É pra desintoxicar você da sua meninice. Entende? Porque pra próxima fase você não pode ir cheirando mamadeira. Entende? Sensacional. Entende? Deus não pode te evoluir se primeiro não tirar a criança que está em nós, cara. Porque quem se ofende muito fácil não pode falar de sucesso. É isso. Porque todo homem de sucesso tem crise. Quem se ofende muito fácil... Sabe, ela falou sobre a questão de nós temos dificuldade de receber. Eu também tenho. Quero abrir o jogo. Eu tenho muita dificuldade de receber. Muito. Eu fico constrangido. Às vezes eu não recebo. E é um bloqueio. Mas existe um outro bloqueio pior ainda, que é o bloqueio da celebração. Nós não celebramos. A pessoa compra um carro e fica aquele trem guardado lá. Nós não celebramos o amanhecer. E o inimigo não quer roubar suas conquistas, ele quer roubar sua celebração. Porque se a sua conquista for muito grande, a sua celebração for pequena, a sua vitória foi incompleta. Faz sentido. Nós precisamos celebrar. Estar aqui hoje, pra mim, é uma celebração. Porque eu sei de onde eu saí. Tava falando com ele ali agora. Na igreja onde eu estava, quando eu começava a falar, as pessoas levantavam e saíam e iam embora. Porque não queria me ouvir. É porque eu não consigo ouvir ele, essa aqui eu não consigo, a minha mente não acompanha. Entende? Então, assim, estar aqui é uma celebração. É mensagem certa pro público errado, né? É. Uau! E às vezes também, olha, ele vai anotar. Pô, agora... Se sentiu Ganhei honrado, meu né? dia agora, né? Às vezes a gente reluta para sair de um lugar que a gente acha que é o melhor, mas de novo Deus está tentando tirar a gente desse lugar para levar pra gente para onde é o lugar da gente, né? Para onde a gente vai evoluir. É Posso falar uma coisa difícil. só pra não esquecer? Claro. Rapidinho, desculpa, perdão. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, porque o problema de Deus não foi tirar o povo do Egito, o problema de Deus foi tirar o Egito do povo. Uau. Por isso que para Deus tirar o povo do Egito, ele usou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, ele usou os 10 mandamentos. Só os mandamentos podem arrancar o Egito que está dentro de nós. Quando eles chegaram no deserto, eles estavam com saudade do Egito. É verdade. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito. Não saiu dele. Então, às vezes, nós saímos de certos lugares, mas certos lugares não saem da gente. É aqui, ó. Ah, cara. Verdade. Verdade.
Não, o que eu ia falar é que assim, eu também passei por um momento da minha vida onde eu me questionei demais no passado. E ninguém queria ser meu amigo, ninguém queria me ouvir, eu era ofendido na escola e etc. E hoje, todo mundo quer estar perto de mim. Uau. Né? E aí, às vezes, a gente acha que o problema é a gente. Só que a gente demora pra perceber que, na verdade, isso aqui fazia parte do processo que a gente só descobre que era o processo quando termina, né? Que é o que você falou. É isso aí. Cara, é muito interessante isso. Porque quando termina, é como se Deus puxasse a cortina e falava, estava construindo isso. Se eu falasse lá, por quê? Deus fala do propósito, mas ele nunca fala do processo. Deus falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, mas não falou para José sobre a cisterna, não falou para José sobre o Egito. Por que ele fala do propósito, mas não fala sobre o processo? Porque se ele souber, se você souber dos processos que vai passar amanhã... Aí tá lascado. Você vai querer pular fora, querer tentar resolver. Então ele pode falar sobre o propósito, porque o propósito é coletivo, mas o processo é privado. O processo é uma matéria da faculdade de Deus. Propósito é para todos, mas processo não. Jesus não tinha muitos discípulos, mas quando ele foi para a cruz, ele foi sozinho. Porque processo é privado. Verdade. Você não pode levar todo mundo pro seu processo. Porque se pessoas imaturas entrarem no seu processo, elas morrem. Porque se Deus permitir você entrar nesse processo, é porque ele sabe que você tem anticorpos o suficiente para suportar qualquer coisa. E depois que você sair de lá, não é qualquer coisa que vai roubar a sua noite de sono. Cara, você falou um negócio, dia desse, que eu não costumo fazer isso, não. Mas eu tava vendo o Instagram assim, aí eu vi que você falou isso, eu bloqueei o celular, joguei o celular de canto e falei, não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. Você falou um negócio que eu achei tão animal, cara. Animal. Que você disse algo do tipo assim, ó. A maior vitória de Davi. Uau! Pô, você fala, a maior vitória de Davi não foi matar Golias. Foi não matar Saul. Eu falei, cara, você tá de sacanagem. Cara, fala mais disso aí pra mim. Então, porque essa é fantástica. Davi não teve problema quando ele estava no campo. O problema de Davi não foi quando ele nasceu. O problema de Davi foi quando ele cresceu. Quando ele estava no campo cuidando das ovelhas, ninguém queria brigar com ele. Quando ele estava no campo cuidando das ovelhas, ninguém queria mexer com ele. Mas quando ele assumiu o trono, que ele recebeu a unção, o próprio sogro, que é Saul, começou a perseguir ele. Quando você devolve com a mesma moeda, você se rebaixa. Você já viu o cachorro latir para a lua? É normal nos interior. Você nunca vai ver a lua responder. Ela está num nível muito alto. Total. Se ela responder, ela vai ter que descer o nível. Deixa os cachorros latir, apenas brilhem. Então, o Saul tá perseguindo Davi, e Davi teve a chance de matar ele. Então, a maior vitória de Davi não foi matar Saul, matar Golias. A maior vitória de Davi não foi vencer os filisteus. A maior vitória de Davi foi não ter matado Saul. Porque em gigante você mata, mas em ungido você não toca. Uau. Respeita quem veio primeiro antes de você. Porque eles podem estar numa fase de frustração, vendo você ser frutífero em áreas que um dia eles foram, mas deixaram de ser frutífero para se tornar estéril. Uau. É difícil conviver. Eu dei fruto nessa área, agora tá sentado na arquibancada e ver outros darem frutos no meu lugar. Saul teve que ficar sentado na arquibancada, porque Deus rejeitou ele. Porque Saul é aquilo que você cria e Davi é aquilo que Deus gera. Uau. Entende? E é muito difícil mesmo, é um dom, né, a se desenvolver, você conseguir se glorificar com o sucesso das pessoas, né? Essa é a maior dificuldade do ser humano. E vocês podem falar mais do que eu. Pelo outro. É o ser humano inteiro. Tem dificuldade de celebrar o outro. Porque você quer pra você, né? É interessante porque às vezes você nem quer pra você, mas também você não quer que o outro tenha. É muito louco isso, E quanto né? mais perto, mais difícil, né? Demais. Quanto mais distante, é fácil você admirar alguém de longe, né? Tipo, você tá lá longe e fala, esse cara lá dos Estados Unidos, pô, que legal, que sucesso dele. Porque é tão distante que você nem cria uma conexão, né? Quando você tá perto, a inveja vem geralmente de quem tá perto, né? Não de quem tá longe, né? E isso que você falou da lua, né? Descer pra falar, a gente vê muito na nossa vida. Eu dou muito um exemplo de quando a gente tá vendo uma briga de criança, né? Você tá vendo uma briga de criança, você vai intermediar porque você é superior. Então você consegue intermediar aquela briga boba de criança. Se chega o pai da criança, a mãe da criança pra brigar com você, você briga de igual para igual. Porque tá no mesmo nível que você. Então uma coisa que eu costumo falar muito é, quem tá te tirando do sério, normalmente tá no mesmo nível que você. Então se tá te tirando do sério e você se acha superior, significa que você tem que trabalhar mais essa questão, né? Porque só te tira do sério quem tá no teu nível, né? Uou! Cara, muito, muito interessante. Aqui, O que mais, mano? Quando Jesus nasceu, foi colocado dentro da manjedoura, né? Isso é fantástico. Jesus nasceu, foi colocado dentro da manjedoura. A manjedoura serviu para Jesus nascer, mas não serviu para ele crescer. Nem todo lugar que te gera te promove.
Por isso que toda mulher, quando tá 9 meses, ela tem que expulsar. Nossa. Serviu pra gerar, mas não pode ficar lá dentro mais, porque não cabe. Né? Morre, Ainda mata a mãe. É. Então vai ter lugares que você vai ser expulso porque não cabe mais. E aí é tão interessante isso que quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos. O único que Herodes não conseguiu matar foi Jesus. Porque quando nasce dentro do templo, ninguém mata. Uau. Cara, vamos aproveitar e falar de Herodes, que é o seguinte, essa passagem que a gente tá falando dos pães, ela acontece logo depois de Herodes mandar executar João. E aí, quando eu tava lendo isso, porque é importante você entender o contexto das coisas, né? Quando eu entendi isso, eu percebi que Jesus, ele tava indo lá pro deserto, fazer milagre na vida dos outros, enquanto que ele mesmo tava sofrendo, né? É isso aí. Então assim, Boa, hein? o que eu aprendo aqui é que a primeira coisa que você deve fazer, como te modela Jesus, depois de começar a sofrer demais, é servir os outros. Uau. Não é? Então tá sofrendo? Serve os outros que passa, porque foi o que aconteceu com Jesus, né? Boa. Não ficar alimentando ali aquela dor, né? É. E no dia que João morre, Jesus multiplica os pães, cura os enfermos, atravessa o mar e anda sobre as águas e ainda resgata Pedro. O maior remédio para depressão é servir, né? É atividade, você não pode ficar parado. No sentido, né? Servir revela o seu coração. Porque a bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não têm o mesmo caráter. Uau. Entende? Vai ter pessoas que vai estar servindo, mas não com propósito, sim com uma proposta. Existem 2 grupos na nossa vida: os interesseiros e os interessantes. Os interesseiros só ficam na sua vida até conseguir extrair o que eles querem. Os interessantes não. Eles não estão ali para extrair o que você tem, eles estão ali para ter você. Então, quando Jesus fica sabendo que João morre, é engraçado. João era primo de Jesus. O João morreu e Jesus nem no velório foi. Alguém poderia questionar, se fosse no Brasil hoje, ué, mas era primo, por que não foi no velório? É porque toda vez que ele chegou em velórios, ele teve que ressuscitar. Sensacional. Aí ele entra no barco e vai pro outro lado. Agora, sabe o que é interessante? É que quando ele mandou todo mundo assentar, ele contou em grupos de 50, em grupos de 100. Você já imaginou quem era o último lá atrás? Não precisou deles vir até o pão. Porque um menino serviu. Um menino ofertou, um menininho ofertou, 12 discípulos serviram e mais de 5.000 desfrutaram. Uau. Um ofertou, 12 serviram e mais de 5.000 desfrutaram. Quem tem que ofertar tem que ser a maioria, mas lá não, foi a minoria. Entende? E outra coisa, por que aquele menino entregou aqueles 5 pães? A Maíra perguntou isso hoje. Por que o menino ofertou aqueles 5 Será pães? que ele deu fácil isso? É, eu perguntei. Sabe por quê? Por quê? Porque na oração dominical começa como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Por isso que ele não comeu os pães, porque ele entendeu, o pão não é meu, O pão nosso de cada dia. é nosso. Porque quem não sabe compartilhar o pão também não vai saber compartilhar o pai. Uau. Porque o pão é a provisão e o pai é o provedor. Eu não preciso ter a provisão, eu só preciso ter o provedor. Pode roubar tudo de você, mas se o provedor permanecer aí, ele traz tudo de volta. Negro, uma coisa linda. Não era 5 pães? Mas Não, era 6, eu aprendi. Mas quando Jesus pegou, era quantos pães? Eram Jesus, 5. Jesus tem 5 pães, sim ou não? Sim. Mas quando Davi foi lutar contra Golias, quantas pedras Davi pegou? 3. 5. 5, é verdade. Por que 2, Davi pega 5 pedras e Jesus pega 5 pães? Por que Jesus também não pegou pedras? É porque fome não se mata com pedras. Uau. Fome se mata com pães. E gigante não se mata com pães. Gigante se mata com pedras. Por que Jesus pegou os pães? Porque são guerras diferentes. Você não pode usar estratégias antigas em guerras atuais. Você não tem que mudar sua luta. Você só tem que mudar sua forma de lutar. A sua forma de pensar é que vai mudar seu estilo de viver. Então Davi pegou as 5 pedras. Porque gigante se mata com pedra. E Jesus pegou 5 pães. Porque fome se mata com pães. A pedra mata, sim ou não? Sim. Se alguém tomar pedrada na cabeça, dependendo da pedrada, a pessoa Total. morre. A pedra gera morte, mas o pão Gera vida. gera vida. E aí dá pra ir mais fundo. A lei foi escrita na pedra. Uau. Então a lei gera morte. Mas Jesus falou, eu sou o pão da vida. Então é nele que você vai viver. Por isso que tem um texto de Moisés, que a Bíblia diz que Moisés desceu do monte com as pedras da lei e 3.000 homens morreram. Mas quando Pedro saiu do cenáculo que ele pregou o primeiro sermão, 3.000 homens nasceram. Quando a lei desce, gera morte. Quando a graça se manifesta, vida.
Mais do que entrar numa guerra, é saber qual tipo de estratégia você vai usar. Às vezes a estratégia já é uma vitória antecipada. Uma estratégia errada, numa luta certa, pode fazer você comprometer todo o exército. Uau. Jesus falou, posso ter o número de pedras que Davi tinha, mas eu não posso usar pedra. Porque agora a guerra é diferente. Eu preciso usar os pães. Jesus partiu e entregou os discípulos de novo. Só que agora ele devolveu quebrado. Só que parece que é Jesus que multiplica, né? Mas não é os discípulos. Quanto mais eles dão, os 12 continuam na mão dele. Ele vai entregando. Eles não tinham 5 pães? Então eu aprendo que a colheita está dentro da semente. Eles entregaram 5 e Jesus devolveu 12. Porque o que ele pode entregar é muito maior do que o que você oferece a ele. Uau. 12 cestos sobraram. Todo mundo comeu. Dá para ir mais fundo? Dá. E na segunda multiplicação? Na primeira tinha 5 pães e sobrou 12 cestos. Na segunda tem 7 pães e sobraram 7 cestos. Tá errado. Por que na primeira tem 5 pães e sobra 12 cestos, mas na segunda tem 7 pães e sobra 7 cestos? Na primeira tem menos e sobra mais. Na segunda tem mais e sobra menos. Sabe por quê? A Bíblia diz que na primeira multiplicação, depois que eles multiplicaram os pães, que eles foram para outro lugar, o texto diz que eles esconderam um pão dentro do barco. Sim. Escondeu a semente. E quando você retém a semente, a medida não sobe. Que forte isso. Ela desce. Faz Não sentido. come semente. Deus não coloca semente no prato. Deus coloca semente na mão do semeador. E a minha fala, que é talvez a que eu vim para falar sobre isso, é que quando Jesus pegou os 5 pães, ele estava revelando o seu nível de visão. Pois é melhor ser um homem pequeno de uma visão grande do que ser um homem grande, porém cego. Uau. Ô Negro, Mayra, os homens mais cegos do Brasil são homens que estão de olhos abertos. Faz O sentido. pior nível de cegueira é estar cego com os olhos abertos. Porque homens cegos não podem dar destino nas próximas gerações. Nós não temos 2 olhos? Sim. Deveríamos enxergar tudo de 2 vezes, né? 2 câmeras. Não. Deus não dá 2 visões, ele só dá uma visão. Uau. Aonde há 2 visões, haverá uma divisão. E aonde há uma visão, vai haver uma unidade. Todo lugar onde há 2 visões, pode notar, vai haver uma divisão. Mas todo lugar onde eles comemoram uma visão, vai haver sempre uma unidade. Uau. A gente fala muito desse lugar de visão, né? Visão e divisão. Principalmente porque o Tiago escolheu, né, casar em comunhão total de bens. Uau, isso é fantástico. Que, enfim, levanta polêmica, obviamente, né? E opiniões diferentes. Mas a gente tem essa mesma visão. É isso aí. Que quando se tem uma divisão, Boa, aí, tá vendo que ela tem uma divisão. são 2 visões de um único lugar que era para ser um. Se você já casa declarando por escrito e assina em cartório que você vai dividir, tá errado. Porque a gente tem um amigo que fala, assim, que tem a vista e a visão. Né? A vista é uma função dos olhos que enxerga o presente e a visão é a função da mente que constrói o futuro. E aí fala sobre essa sílaba que vem antes de visão que destrói tudo, que é a divisão, são 2 O visões. di, né? Dia eu É prefiro de. visão, vem de 2, né? E quando a gente fala de casamento, cara, o casamento, será que o casamento ele é sobre amor mesmo? Porque a única coisa que você assina é um termo dizendo o que vai acontecer com o dinheiro caso vocês se separem. Mas você não assina nada dizendo que vocês vão continuar juntos, se amar até o final da vida. Então, no final das contas, o casamento é mais sobre dinheiro do que sobre amor, não é? Forte. E no final das contas, quando a gente estava discutindo sobre isso, pô, cara, o nosso corpo um é do outro, tudo é um do outro, mas, cara, o dinheiro não. Qual que é o Não faz sentido disso? sentido, né? Uau, Não faz sentido. Por isso que hoje, em É a termos de mesma princípios... cama? É mesmo? Cama, o filho, o corpo é tudo, menos o dinheiro. Dinheiro. Se separar é meu. Cara, isso aqui é loucura, né? Então, quando a gente fala de casamento cristão, eu não vejo sentido. A gente não vê sentido nisso. Até mesmo por aquilo que você falou. O plano A tem que dar certo. Sim, o o B plano A. é o divisão, né? É isso aí. A divisão já é o plano B. Agora. Jesus, quando chamou os discípulos, o Judas não tinha plano A, tinha plano B. Ele não viu em Jesus a possibilidade de viver um propósito. Ele viu em Jesus a possibilidade só de ter dinheiro. Porque ao invés dele extrair tudo que Jesus tinha de conhecimento, não, ele só quis o dinheiro de Jesus. Quanto mais ele tirava o dinheiro de Jesus, mais longe dele ele ficava. Porque o segredo não é ter o dinheiro, o segredo é ter Jesus. Judas teve o dinheiro e não teve Jesus. Quando ele devolveu o dinheiro, descobriu que o tudo que ele tinha não era nada. E o nada que ele tinha era tudo.
Uau. O dinheiro é uma ferramenta. Só que o Judas não entendeu isso. Ele achou que era um tudo. E é isso aí que você falou. Você falou o negócio do casamento aí. Paulo falou que maridos, amai as vossas mulheres. E mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Isso é muito rico. Porque nós, homens, temos uma dificuldade de amar. As mulheres têm uma dificuldade de submeter. São dois polos. Só que ele falou primeiro, marido, amai. E depois ele diz, mulheres, submeter. Porque o amor é uma semente. E a submissão é uma colheita. O homem só colhe a submissão da mulher quando ele transfere a semente do amor. Uma mulher bem amada, ela não tem dificuldade de submeter. Total. A prova da submissão dela é a revelação do amor dele. Quanto mais ele a ama, mais ela se submete. E submeter não é ser capacho. Submeter não é ser tapete. Submissão é assumir a missão. É só assumir o posto. E o amor também, né? Quando ele ama, né? Quando ele a ama, como você falou. Quando você ama uma pessoa, você ama. Aham. Se você vai amar ela como Jesus amou a igreja, então é mais do que você mesmo. Uau, Você vai sim. olhar para ela primeiro. Porque a submissão, entre muitas aspas, errada, né? Que é onde as mulheres se doem, que são submissas a pessoas que em algum determinado momento fizeram a escolha errada, né? Boa. Antes de qualquer coisa, é daquela pessoa que ela primeiro ama ela, para depois amar o outro. Então, você faz as coisas do jeito que eu quero. Então, é uma submissão que ordena, vai pra direita, vai pra Boa. esquerda, faz isso, não faz aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Que tem muito mais a ver com a arrogância e prepotência. E Tem nada mais- a ver com amor, Tem nada mais- a ver com amor. Tem mais a ver com ordem do que com direção, né? Exato. Quando Jesus termina a multiplicação que todo mundo comeu, sobraram 12 cestos, não foi isso? Só que ele não encheu só os cestos. Ele encheu, foi 2 tipos de cestos. No estômago. E depois o cesto. O cesto de dentro e o cesto de fora. Deus pode colocar riqueza na mão de muitos, só para encher cestos vazios. Uau. Existem cestos vazios à nossa espera. Porque ele é dono do ouro e da prata. Jesus sabe lidar com dinheiro. Um dia Pedro precisava pagar uma conta e não tinha. Isso é muito forte. Por que Jesus não mandou ele ir até Judas, que era o tesoureiro? Tá precisando pagar o tributo? Vai até Judas, ele é o nosso tesoureiro. Porque se Jesus tinha um tesoureiro, é porque tinha entrada, né, gente? Sim. Jesus virou para Pedro e falou assim, vai pescar. Eu quero te dar uma experiência. Aí, a moeda tá na boca do peixe. Só que por que Jesus não mandou Judas ir pescar? Porque Jesus sabia que se Judas fosse, a moeda não vinha. Olha. Muito bom. Porque para cada missão ele sempre vai mandar a pessoa certa. Cada um tem um propósito, É né? isso aí. Cada um tem uma missão. Ele nunca cada um- vai colocar uma pessoa certa na missão errada. Porque o Judas sabia lidar com dinheiro, mas o Pedro sabia lidar com a pesca. Isso também é um grande desafio do ser humano. A gente acha que é bom em tudo, né? Ninguém é bom em tudo. Se a gente entendesse na nossa humildade que ele é bom no que ele é bom, eu sou boa no que eu sou boa, e você no que você é, a gente se complementaria muito mais. Vamos nos agregar, nós somos um corpo ajustado. Ele sabe lidar com dinheiro, talvez ele sabe lidar com as palavras, eu sei lidar com a conversa e vamos embora. Qual parte que você leu ali da Bíblia que você teve uma revelação que, ao seu ver, é uma revelação mais polêmica, num sentido de que a sua interpretação é bem diferenciada do óbvio? Que pergunta. Uau. É tipo, vamos ver como ele se sai dessa enrascada. É que eu sou muito curiosa. Eu acho que a gente aprende no diferente mesmo. No que não tá ali na cara, sabe? Eu Sim. quero saber o que ninguém te perguntou mesmo. Eu quero saber. Talvez assim, aqui... A minha esposa é assim, ó, a gente combina uma pauta, ela fala assim, poxa, pra que seguir a pauta que já combinamos com tanta antecedência? Não, vamos inventar coisas novas aqui. Porque eu tô sentindo que você realmente, tipo, domina qualquer resposta. Oh my não God. ali o que tá só na pauta. Talvez assim, a que mais teve polêmica foi essa questão do crescimento quando eu falo de Isaac. Que Abraão queria ser pai. Deus prometeu ele ser pai de nações. Só que no caminho apareceu Agar. E Deus não terceiriza a promessa, né? Porque o que Deus tem pra você, ele não vai entregar em mãos erradas. E aí, quando Agar apareceu, ele teve um filho com ela. E a gente fala que quem teve filho com Agar foi Abraão, mas não foi. Foi Abrão.
Que Abrão gera Ismael, mas Abraão gera Isaac. Uau. Por quê? Porque toda vez que você se apressa, você recebe Ismael. Mas toda vez que você espera no Senhor, ele vai te dar um Isaac. Olha. E aí tá o mistério. Que Abrão mudou de nome. É isso aí. E aí que tá o mistério. Porque para Abrão, Deus colocou e ficou Abraão. E para Sarai, Deus tirou uma letra que foi a letra I, ou H no hebraico, e fica Sara. Por que para Sara Deus tira e para Abraão Deus acrescenta? Porque ela duvidou. E para quem duvida, Deus tira. Mas para quem crê, ele acrescenta. Mas por que só ficou Sara? Porque ela tinha um ventre enfermo. Então o que ela precisava era ser sarada. Então ficou Sara. Porque a cura tá no nome dela. Aí Deus tirou a última letra. Aí a polêmica é essa. A última letra que Deus tirou do nome de Sara foi a letra I. Né? Uhum. Sarai. Tirou o I e ficou Sara. Aí Sara e Abraão teve um filho. E a primeira letra do nome do menino. É Isaac. Uau! Que ele Olha, tirou até dos arrepiou. pais e colocou nos filhos. Porque tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade aos filhos. Nossa. Cara, esse negócio de tirar é muito louco quando você duvida de Deus, né? Porque tava gravando com o Rabino hoje, o Ravi, e ele me trouxe uma revelação de uma história que eu já li 1 bilhão de vezes, eu nunca tinha pensado Solta aí, nisso. solta aí. Ele tava falando sobre José do Egito. E José do Egito, ele foi preso injustamente. Só que ali é o seguinte, o Rabino tá me explicando que quando você tem uma missão gigantesca, você vai ser também muito mais cobrado. E José, pô, era um dos grandes patriarcas ali, era um cara que tinha uma função, pô, até hoje a gente estuda sobre ele, não é? Verdade. E pra sempre vai ser assim. Só que José, quando foi preso, ele teve uma revelação de Deus, ele interpretou 2 sonhos. Uhum. Só que ele chegou para uma dessas pessoas que foram soltas e disse assim, ó, não esquece de mim. E aí Deus olhou para isso e falou, o que, você está duvidando de mim? Fica mais 2 anos preso. Por isso que ele não lembrou de José ali na hora e esperou 2 anos para soltá-lo. Olha aí. Quase que Deus falou assim, o quê? É sério? Você precisa lembrar disso? Você tá duvidando de mim? Vixe. Eu que tive a capacidade de interpretar esse sonho e você tá chegando e pedindo para não esquecer de Pra você. ele lembrar. Eu que não esqueço de você. Não é? Olha que louco. Eu te lembrar, pra ele me lembrar? Que é o que você falou, quando você duvida, Deus tira, né? É verdade. Agora, e é igual no relacionamento. Quando você duvida, o que acontece? A pessoa se sente incomodada, cara. Demais. E ela age diferente. Quando você confia, a pessoa se sente mais segura e faz mais o que você queria. Se entrega. É o contrário, É né? forte demais, é forte demais. E você falou de José aí, José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Porque estava tão focado em matar ele que esqueceram até de sonhar. Olha. E Deus não realiza desejo de assassino, irmão. Mas se você sonha, se prepare. Ele é mestre em realizá-los. A esposa é uma sonhadora, né? É isso aí. Toda noite tem um sonho diferente, cara. Eu tenho um E ela tem sonho. umas coisas bem proféticas, E né? você sabe que alguns sonhos não são sonhos, né? São visões. Sim. A Maíra ela tem um radar. Ela sabe quando é visão e quando é um sonho emocional, assim. É raro, É, lógico, é, ter é. divisão, mas eu tenho, sim, sonhos de visões. E ela sabe, tanto é que quando aí ela fala, pô, preciso anotar. Deus pediu pra anotar. Pá, pá, pá. Aí anota e a gente reflete e interpreta junto. Já tivemos alguns, né? Assim, né? Sim. Que top. Sim. É. E aí Deus, quando a gente casou, começou a botar sonho na cabeça dela e que só eu conseguia interpretar. Muito Começou a bom. unir a gente. Olha só. É. Eu não tenho coisa. sonhos, ela interpreta isso, junta os dois e a gente chega numa conclusão. Que coisa, que top. Que Então top. quando a gente tá mal, a gente não consegue chegar a uma conclusão, né? Uau, Precisa tá precisa bem estar pra conectado, isso, né? Eu sempre digo o seguinte, que alinhamento não está debaixo do mesmo teto, alinhamento está debaixo do mesmo propósito. É isso. Alinhamento não é ter a mesma aliança, é ter o mesmo coração. Caramba. É Entende? isso. Não é estar na mesma cama, mas é estar dentro do mesmo plano. Então, quando você está alinhado lá de dentro, meu filho, as coisas dão certo lá de fora. É. O que mais você tem aí, cara? Eu tenho algumas anotações aqui também Solta que eu aí. fiz sobre. Cara, eu trouxe insights sobre negócios, né? Basicamente é uma visão muito sobre negócio, né? E Jesus, ele, imagina só, né? Ele era o cara, é o grande líder. Uhum. E mesmo Jesus sendo Jesus, o que eu imagino que deve ter acontecido ali? Cara, muitas pessoas foram atrás dele, foram acompanhá-lo, mas teve uma grande dificuldade, porque de repente ele se viu no meio do nada, com fome, e falou, meu, se a gente não comprar comida, a gente vai morrer. E naquele momento, provavelmente muita gente deve ter abandonado ele e voltado para a cidade com medo. Sim. E o que eu tiro disso é o seguinte, poxa, mesmo você sendo Jesus, e não importa quem você seja, você vai ser abandonado, mano. Ah, sim. Você sempre vai ser abandonado. Não importa por quem, não Exato, importa que sim. líder você seja, e a gente sempre vai ser abandonado. Né? Isso com certeza aconteceu naquele momento por insegurança dos outros. Então não importa quem você seja, isso aqui não significa que você é um líder ruim, uma pessoa ruim, isso aqui acontece com todo mundo. Pesado isso aí. Né? Agora, uma coisa legal sobre o negócio também é que quando Jesus de fato ele distribui tudo aquilo, o que eu tiro é que não foi Jesus que botou na mão da multidão, né? Foram os discípulos que colocaram na mão da multidão. Então não foi Jesus que falou com a multidão, Jesus falou com 12. E 12 falou com todo mundo. Então a sua visão não vai ser realizada por você.
vai ser realizada pelos seus liderados. Verdade. Então, se você quiser falar com a multidão, você vai falar com os seus líderes. Ixi. Já que é um sistema de gestão. Uau. Não é? Então, o que eu percebo é que nos negócios, cara, se você vai ter um problema de cultura ali na base, o problema não está na base, está na liderança. Então, você não precisa perder tempo querendo falar com todo mundo, é só falando com esses líderes. Eles que vão dar escala para o seu negócio. Muito bom isso aí. Eles que vão escalar a sua mensagem. Fenômeno né? isso aí. E aí eu vejo também o seguinte, Jesus ele não criou, ele multiplicou, né? Mas ele podia ter criado. Podia. Mas porque Jesus ele geralmente faz isso com a gente, né? Ele pega o que você tem, ele pega o que ele te deu e ele multiplica. Então a gente muitas vezes perde tempo indo atrás de coisa que a gente não tem. Ao invés de pegar e focar e multiplicar o pouco que a gente recebeu. Não é? Então quando a gente pega e vê as palavras dos talentos, quando você pega aquele pequeno lá que enterrou o talento dele, cara, a gente precisa multiplicar mesmo que seja pouco. Então não adianta a gente perder tempo na nossa vida buscando coisas que a gente não tem. A gente precisa buscar multiplicar o pouco que a gente já recebeu. Porque Jesus funciona assim, né? Então tinha uma multidão gigante, tinha 2 peixes, 5 pães, ele multiplicou isso. Ele não criou carne para todo mundo, ou criou pão para todo mundo, ele pegou o que tinha para multiplicar. E às vezes tem coisa que você está procurando longe que está perto. Eu quero usar o que está perto de você. Você falou do talento, isso é demais. Um recebeu 5, outro recebeu 12, outro recebeu 1. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Eu não tenho que ter inveja do seu talento, mano. Eu tenho que admirar a sua capacidade. Porque o que atrai o talento não é o seu nome, é a sua capacidade. A Bíblia não dá o nome daqueles homens. Por quê? Nem todo talentoso tem nome. Mas o que recebeu um talento ficou com medo e falou, peraí, se eu perder ele, eu perdi tudo. Sabe o que ele fez? Foi lá e cavou um buraco e enterrou o talento. Qual a diferença do medroso pro talentoso? É que o medroso enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo. Uau. E expõe o talento. Uau. Me fala o que você tá enterrando, eu vou falar o que você vai expor. Uau. A palavra medo, de trás pra frente, é dome. Ou você domina o medo, Olha, ou ele vai dominar você. A gente fala muito isso de pessoas que a gente tem um olhar, né, de empresário, mesmo se a gente bate o olho em alguém, a gente vê o dom e a capacidade do que aquela pessoa poderia se transformar. Mas uma coisa que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, tanto eu quanto ele já fizemos muito isso, de colocar expectativa em alguém que você vê capacidade, que você vê dons, só que ela não vai. E aí a gente viu uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre você ter capacidade, você ter ali o dom e você conseguir colocar aquilo em prática. Tem muita gente que você vê e você fala, nossa, essa pessoa poderia fazer isso e isso, mas não faz. Não faz. Exatamente pelo medo. Então, às vezes a pessoa tem um monte de talento, mas não serve pra nada. Hoje a gente já não faz mais isso, né? Que é insistir. Até num funcionário mesmo, você bote, ou numa relação, sabe? De amizade, de amor, tanto faz. Você olha e fala, mas você podia fazer isso, mas você podia fazer aquilo. Não, mas será que a pessoa quer fazer? Porque entre poder e querer... Eu estava dentro de um camarim e tinha eu ia pregar num estádio, tinha umas 20 mil pessoas lá. Eu tava com tanto medo. Eu falei, eu não tenho condições de fazer. Eu vou infartar aqui, gente. Eu vou morrer aqui. E eu, meu Deus, eu vou falar com eles que eu tô passando mal, que eu não tenho condições. E eu abri a Bíblia tentando ler, não tava conseguindo enxergar as palavras, aquele negócio todo. E me veio uma frase na mente. Não permita que o medo roube a sua oportunidade. Uau. É melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. É isso. Vai lá. Porque o medo é o maior ladrão de sonhos que existe. O menininho não teve medo de entregar os pães, ele entregou. Sabe o que é engraçado? Que Jesus multiplicou os pães, não foi? O que ele pegou os pães? Partiu, não foi? Ele partiu os pães. Partiu os pães, mas não partiu os peixes. Por que ele só parte os pães, mas não parte os peixes? Porque os pães quem faz é o homem. Os peixes quem criou foi ele. Então o que ele cria, ele não quebra. Uau. E outra, quando você permitir ser quebrado, isso significa que você está pronto para a próxima dimensão, que é a próxima dimensão da colheita. Porque a semente só germina depois que ela quebra no solo, né? Sabe o que é engraçado? Você fica falando, aí a minha esposa fica batendo na sua... ele. Eu tô beliscando ele. Olha que foda. Olha aquilo que a gente fala. Que a gente tá na nossa linguagem e fica assim, lembra aquilo, hein? Olha aquilo lá, hein? Eu vou usar isso muito na briga de casal, tá? De relação. Você não tá entendendo. Você toma cuidado já que você tá falando. Toda vez, você não tá entendendo. Você tá falando aqui, a minha cabeça já tá... Só pensando nos argumentos. Só pensando nos Quando argumentos. ele fala aquilo...
Tá vendo? Amor, ó, você tá relutando pra ser quebrado. Passa My desse God. nível, passa desse nível. Ai, cara. O Thiago, quando ele aprende alguma coisa, ele vira mestre no que ele aprende. Uau. Mas ele é muito resistente para o novo. Ele tem uma resistência cognitiva em termos de aprender o novo, sabe? É quase que é muito parecido com o espectro autista. A gente já leu sobre que tem uma coisa na cabeça e aquilo, pronto, acabou. Chama rigidez cognitiva. É muito interessante. E aí, tem um lado muito bom, que é quando ele aprende, ele vira mestre. Ninguém supera. Mas até chegar lá, meu amigo, eu sofro, tá? Aí você tá falando e eu já tô armazenando Você aqui, tem ó. certeza, é? Aí, olha o que você tá fazendo. E é tão interessante que Deus une propósitos, né? Eu sou o oposto dele nisso, né? Nós temos muitas coisas parecidas, mas nisso eu sou o oposto. Eu sou a pessoa que muda a cada segundo de opinião. Que bom. Então é um laboratório pra mim e pra ele. E eu vejo isso como um tratamento de Deus, sabe? Como Deus vai me tratando com ele e como Deus vai tratando ele comigo. Mas é assim, ó. É muito louco. Sofrido. Agora, tem uma outra coisa também que eu tava refletindo quando eu tava estudando, que é sobre o seguinte. Minutos antes, ou tempo antes de rolar todo aquele milagre, Jesus disse para todos eles se assentarem. Correto. Não é? E o se assentar ali, o que significa? Significa o descanso, Correto. pela minha leitura. E por que esse descanso é tão importante? Porque logo depois do descanso veio o milagre. Só que o descanso é importante porque o descanso significa que você está abrindo mão do seu esforço e você está permitindo, nesse momento, que Deus haja. Só que se a gente não permite que Deus haja, a gente fica ali querendo fazer tudo na nossa força do braço, a gente pode até conseguir multiplicar alguma coisa, só que a gente tem uma multiplicação que ela de fato é natural. Limitada. Então é uma matemática limitada. Então antes de acontecer o milagre, é necessário que a gente descanse em Deus para permitir que Ele faça o trabalho dele, não é? Palma, gente. Que é isso? Que é mais ou menos o que... Pregador. Mais ou menos o que você falou do palco, né? Você falou, ó, eu ia ali para 20 mil pessoas e eu fiquei com medo. Porque você estava em você. Em você. Se você estivesse em Deus, você não ia ficar com medo, porque não era sobre você. Verdade. Esses tempos, a gente foi fazer uma palestra e eu não estava num dia bom. E aí eu fiz uma oração. Eu falei, ai Deus, olha, hoje eu não tô num dia bom pra subir. É difícil, né? Você subir e fingir que tá tudo bem. E aí me veio assim com uma clareza enorme. Primeiro que não é sobre você, é sobre mim, né? É sobre Deus. Eu não tô ali pregando, palestrando para as pessoas sobre mim. E depois que no dia que eu tenho certeza absoluta que eu não tenho capacidade nenhuma, é o melhor dia, porque é o dia que ele vai me carregar no colo. Então é bem... Depender, né? É depender, que é um grande desafio, lógico. Né? Tiago, Sempre... quantos pães eram? Na mão de Jesus. 5 ou 6. Ou é 5 ou 6, depende do seu exemplo. É, isso aí. Na mão de Jesus era 5. 5. Mas aí a Bíblia diz que era quantos peixes? 2. 2. Então 5 mais 2. 7. 7. 6 é o número do homem. Nossa, já sei o que você vai falar. E 7 é o número de Deus. O número da perfeição. Então Deus pode colocar toda a obra da sua glória perfeita através de uma multiplicação quando você conectar o 5 com o 2. Deus precisa estar em tudo para que haja uma multiplicação abundante. Deus precisa estar em tudo. Até nos 5 pães e 2 peixes Deus estava. Conectou os pães e os peixes. 7. 7 é o número dele. Semana tem 7. Entende? No 7º dia ele descansou. Então eu acredito muito que tem coisa que eu não vou saber trabalhar. Coloca na mão dele que ele sabe. Amém. Deus só pode colocar na mão dele quando eu resolver tirar a minha. Eu não sei quem fez aqueles pães. Eu não sei de onde que eles saíram. Qual foi o padeiro que trabalhou naquela massa. Eu não sei. Mas eu sei quem multiplicou eles. O que uma padaria precisa de uma semana para fazer, Jesus resolveu em questão de segundos. Porque ele tem essa capacidade de fazer o que nós não podemos fazer. O muito sem Deus acaba faltando. E o pouco com Deus acaba sobrando. Olha. 5 pães viraram padaria e 2 peixes viraram peixaria. Agora, cara, uma coisa que a gente faz a célula que eu te contei lá, que aliás, um dos 2 convites que eu queria te fazer, já vou fazer Ao agora. vivo. Ao vivo Pra aqui. você não negar. Pra você não negar. Ou seja, agora não tem nem como fugir. Que é uma célula só de casais. E a gente queria que você fosse lá dar uma palavra que top. de casal
pra gente lá. Tem vários casais legais e tudo mais. Queria ver se você topa. Você topa? Top, claro, fechado. É? Tamo Que junto. bom. Então, nessa quinta agora, Fechado. estamos lá. Sim, do nada, tá preso. Não, dá lá em casa, você benção. Mas nessa cela, no momento que a gente tava falando sobre isso, que a gente falou sobre essa passagem. E aí, de repente, viu uma coisa muito interessante, cara. Foi o seguinte, é a fórmula do milagre. A fórmula do milagre. Antes de acontecer o milagre, porque é o milagre da multiplicação, aconteceram três coisas. Três coisas. A primeira delas é descansa. Certo? Certo. Descansa. Então todo mundo senta e descansa. Então precisou existir o descanso para que essas pessoas deixassem de agir sob a força humana do braço delas e permitissem que o milagre acontecesse. Para começar, descanso. Segundo, aí diz que Jesus deu graças. Segundo, ele orou com gratidão pelo que já tinha acontecido, por mais que ela não tivesse se transformado em milagre. Boa. Não é? Boa. E em terceiro, o que aconteceu? O peixe, o pão, foi parar na mão de quem? De Jesus. Ou seja, entregaram isso daqui na mão de Deus. Então não foi a mão deles que realizou o milagre, foi Deus. Então, descansou, agradeceu e entregou na mão de Deus. Se você não entregar na mão de Deus, Gratidão. entregar na mão de Entrega Deus. na mão de Deus. É, porque senão não acontece Não vai, o milagre, não vai. cara. Porque, de fato, se você não quer entregar na mão de Deus, Deus pode até querer fazer a parte dele, mas não vai fazer. É forte isso aí. Não tá deixando. E às vezes a gente quer entregar, mas segurar ao mesmo tempo. E Deus tá dizendo, entrega e solta, irmão. Que a gente Porque tem os até aqui nossos- foi com você, mas daqui pra lá. E a gente tem as nossas preferências, né? Que obviamente são infinitamente inferiores às que Muito, Deus tem pra muito, gente. Mas a gente vê muito com a nossa filha em casa. As coisas que ela quer não são as melhores opções pra ela, mas é o que ela quer. E às vezes, assim, chega a ser ridículo os desejos dela perto do que a gente quer pra ela. A gente oferta coisas muito mais interessantes e ela escolhe coisas inferiores. E eu imagino que para Deus deve ser infinitamente mais, né? Porque obviamente ele é Deus e ele deve rir das nossas palhafatices. Eu né? acredito que assim, Jesus estendeu o sermão de propósito. Como assim estendeu, seu irmão? Porque o texto diz que chegando na tarde, já estava tarde. Aí os discípulos falaram, despede a multidão. Porque nem sempre a primeira opção é a certa. A ideia dos discípulos é, manda essa galera embora, mano. E Jesus, não, deixa eles aqui. Por que eles têm que ficar aqui? Porque até agora eles conheceram um Jesus que anda sobre as águas, que ressuscita mortos, mas está na hora deles conhecer a minha parte multiplicadora. Eu preciso pegar o que eles têm e multiplicar isso aí. Eu quero que eles saibam que eles vão voltar do deserto para casa com uma nova experiência. Eles vão enxergar o mesmo Jesus, porém de um ângulo diferente. Eles vão voltar com a informação de que, mano, comi demais, mas você pagou como? Não paguei nada. Por que eu estava na mesa com Jesus? Na mesa dele ninguém passa fome. Engraçado. Homens, geralmente, é maior. Mulher e criança. Jesus mandou todo mundo sentar. O que Jesus estava dizendo? Eu tenho uma mesa e na minha mesa não é só para os grandes. Uau. Na minha mesa sentam os grandes, mas também os pequenos. Por que você acredita que essa daí, se eu não me engano, esse é o única história, o único milagre que aconteceu nos 4 evangelhos, né? É isso aí. Por que você acha que tem tamanha importância essa história perto das outras? Então, primeiro, essa questão de entendermos sobre a oração do Pai Nosso. Jesus não começou falando pão nosso, ele começou falando do Pai. Porque nem todo mundo que tem um pão vai ter o Pai. Porém, todo mundo que tiver o Pai, ele garante o pão. Por quê? Essa parada de compartilhar, quebrar, compartilhar, revela muito seu coração. Sim. Então, quando você compartilha, isso só entende que você está pronto para o crescimento. Quem não compartilha, afunda. Quem compartilha, prospera. Então, por que está nos 4 evangelhos? Só mostrando que Deus não tem nada só para você, mas tudo que ele coloca em você é para ser distribuído, para ser compartilhado. Então, quando você lê Mateus, vai ter multiplicação. Você lê em Marcos, vai ter multiplicação. Você lê em Lucas, vai ter multiplicação. Você lê em João, vai ter multiplicação. É os evangelhos falando da mesma pessoa, falando do mesmo assunto, porém de ângulos diferentes. Se você olhar, cada um deles traz um detalhe diferente. Sim. Porque se trata da multiplicação, se trata do que ele pode trazer além daquilo que você está entregando para ele. Então, é essa a importância de que eu posso dar mais do que você está me dando. Eu posso entregar mais do que você está me entregando. Porque o que você está entregando, porque às vezes a gente não entrega porque a gente não entende. Porque quem não entende não desfruta. Quando você entende, você não retém. Paulo falou, Deus dá semente a quem semeia e pão para quem tem fome. Por que ele dá semente para quem semeia e pão para quem tem fome? Porque ele nunca vai dar semente para o faminto.
Porque o dia que ele dá semente pro faminto, ele vai confundir semente com alimento. Semente você não pode comer. Caramba. Semente você precisa plantar. Caramba. Pô, essa passagem ela me trouxe um grande segredo também, o segredo da multiplicação. Assim, qual que é o segredo da multiplicação? Pô, quando a gente estava lendo a história, a gente leu várias vezes, a gente percebe o seguinte, né? Jesus não deu um estalo, né? Fez tá, e pum, comida na mão de todo mundo. Né? Chegou ali, a comida estava na mão de uma criancinha, essa criancinha deu para o discípulo não tinha essa capacidade de multiplicar, ele foi lá e botou na mão de Deus. Aí o que Jesus fez? Jesus pegou, entregou para os 12, os 12 iam e distribuíam nos grupos de 50 a 100 que você falou. Então eles iam até lá, distribuíam, e voltavam com Jesus, pegavam aqui o pão e peixe, levavam para a multidão e eles iam fazendo isso. Então o interessante aqui é que enquanto Jesus está servindo eles estão multiplicando. Sim, sim. Então ele está servindo, está multiplicando. No momento que ele para de servir, para de multiplicar. Vou explicar. E aí sobra nos cestos para os discípulos pegarem do que ele volta. Então, isso aqui mostra, cara, que de fato o segredo da multiplicação é o servir. E tem tudo a ver com, de fato, o que Deus confia na nossa mão, não é? Porque se Deus confia na nossa mão e a gente não multiplica, ele vai tirar da nossa e vai botar na mão de outro para multiplicar, não é? Então, cara, isso aqui para mim foi poderoso também. É o poder multiplicador. Qual é o problema, então? Entendeu? É o que você entrega. O problema é que assim, ó, tem mulher que multiplica por 2. O bom e o ruim. A Maíra multiplica por 1000. 24, É 70 vezes 7 que ela multiplica. Se ele me dá amor, eu vou dar É o 70 vezes 7, cara. Você Tudo. é a Pro bom e pro melhor lado ruim. esposa do mundo, mas se você fizer É verdade, é o céu e o inferno ao mesmo tempo. Jackson, me traz a última grande reflexão sua sobre essa passagem ou sobre esse conceito Pra mim, aqui, cara. pra fechar aqui, assim, essa eu deixei pro final, é que Jesus mandou eles sentarem em grupos de 50 em grupos de 100. O grupo de 100 é maior do que o de 50. Não interessa o tamanho do grupo, o importante é estar no grupo de Jesus. Mas aqui tem um outro detalhe. Você com fome no deserto, com muita fome no deserto, aí Jesus contou em grupos de 50 e em grupos de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 49, 50. Vem vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está ensinando, sabe o quê? Vocês precisam aprender a ter paciência. Porque eu posso fazer um milagre na hora que eu quero. Mas eu quero testar vocês. Se vocês têm um nível de paciência para vocês suportar isso. Porque quando Deus prepara você na sua paciência, você não anda na ansiedade. Porque a ansiedade é o maior sinal que você está fora de um propósito. Porque quem ora confia e quem confia descansa. Como que a gente Se ele cuidou de você até hoje, fique em paz. Como que a gente vai dormir com essa agora, amor? Com essa? Precisa ouvir de novo e anotar cada coisa aqui. Meu Deus, não, mas essa da ansiedade Tá louco, a gente é muito elétrico, né? 3 pressões para agora. A depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade é uma pressão do futuro. Ninguém fica depressivo pela manhã. O que vai acontecer amanhã? As pessoas ficam depressivas pelo que ocorreu. Alguém falou, alguém tocou, um abuso e tal. Ninguém fica estressado pelo que vai acontecer. A gente fica estressado agora, nesse momento. Um carro que te fechou. E ninguém fica ansioso pelo que aconteceu. A gente fica ansioso pelo que vai acontecer. Então são 3 tempos. Depressão, passado. Estresse, presente. E ansiedade, futuro. Ninguém de nós aqui consegue acessar o passado e o futuro. Porque vivemos no presente. Mas Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro. Só ele pode alcançar os 3 tempos. Então ele não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. Só ele pode curar você do seu passado, restaurar você no seu presente para reconstruir o seu futuro. Uau. Amém. Amém. Jackson, Amém. ó, você tem portas abertas aqui no Primocast. Amém, e nas nossas redes sociais. Qualquer coisa que você precisar. Você já tem livro já? Não tem, né? Então vamos lançar um livro, a gente vai te ajudar. Thiago, ele é o Zé Livro. Zé Livro, Todo amém. mundo, ele convence Que é a fazer importante o pra livro. mim. Todo mundo assim, Quem incrível. sabe ela pode fazer esse podcast no livro? Não, melhor do que isso. Não, você não tá entendendo. Ele vai fazer seu livro inteirinho, você não tá Já entendendo. foi um Ele vai negócio sentar bizarro. com você, ele vai te ser um conectar best-seller, velho. ao pessoal desde o que vai te ajudar a fazer isso, até o seu livro ficar pronto. Ele faz isso, todo mundo que ele gosta. Eu amo isso. É isso. Então, isso é o entregar. Ele faz isso muito bem. Isso é materializar o podcast hoje, não é? É você pegar todo esse conhecimento Peguei. que você tem e levar pros outros também, né, mano? Você falou isso. O que você falou? Em algum lugar você falou.
sobre multiplicar o tempo todo, né? É isso aí. Então é isso. Vamos fazer Compartilhar, isso. multiplicar. Então é isso. Cara, como faz pra galera te encontrar nas redes sociais? Então, tá tudo lá. Jackson Marques, né? É isso aí. Jackson Marques. Jackson J-A-C-K. C-K-S-O-N de navio. Jackson Marques. Muito Tô no bom. YouTube, tô no Instagram, tô no Facebook. O Orkut já faliu, né? Mas Senão eu tava lá. É isso aí. Mano, Deus te abençoe muito, você Amém, multiplique, mano. cresça Obrigado. demais. A gente tá Amém. torcendo pra você. Amém. Assim como eu e a Maíra, minha esposa, muita gente no Brasil também deve te admirar demais. Muitos vão conhecer, vão te admirar muito. Cara, que você cresça demais, mano. Sabe que eu queria? É seu, então eu posso pedir, né? Ao vivo. Não, é verdade. Eu queria muito. Eu acho que falta um podcast só para mulheres, para você fazer sobre submissão, só voltado Uau! para mulher. Vamos, você topa? Nossa, esse é top, hein? Entendi agora. Entendeu? Você tá pedindo pra no podcast Pra vocês aqui, fazerem, você aham. que não quadro. Não. Entendi. Com você mesmo, amor. Com você. Eu quero que você. Oh. Mas eu quero que ele Ô, separe tudo sobre mulher. Tem um negócio muito cabuloso da lua e do sol, mas deixa pra... Então, fechado, É. amor? Nossa, muito Fe- pesado. A gente vai fazer muitas É porque a coisas. gente é amor. casado em comunhão total de beijo, É isso aí. então eu posso, é meu, entende? Tá fechado. Amém, amém, amém. Que bonito. Tá fechado, amor? Tá. Ela pergunta, ela responde. Tá Tá fechado. bom. É isso aí. É isso. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau. Um recado antes da gente começar é que no dia 15 de julho agora vai começar um processo de descoberta sobre toda a ciência bíblica, né? Ou seja, Rodrigo Silva ele preparou uma série de aulas que são gratuitas para você se aprofundar mais na Bíblia. Né? Você vai se aprofundar em vários conceitos, na história bíblica, você vai ter vários aprendizados, acessar conteúdos que são muito profundos, de uma forma linear, para que você possa aprender e se transformar. Tem um link aqui na descrição para você acessar essas aulas que começam agora no dia 15 de julho com o meu grande amigo Rodrigo Silva. Então clica aqui no link, nome e e-mail para você assistir.